Não saia do lugar que você está só porque as coisas ficaram difíceis. Não desista do que Deus te deu só porque aparentemente parece que as portas estão se fechando. Às vezes, em determinados lugares, parece que o nosso ciclo se encerrou só porque começaram algumas perseguições, porque antes as coisas davam mais certo e você até se pergunta: será que eu estou exatamente aonde Deus gostaria que eu estivesse? Será que eu não devo me mudar? Será que eu não devo sair dessa empresa? Será que eu não devo desistir desse casamento? Será que eu não devo mudar de ministério? Será que pregar é mesmo para mim? Será que esse ramo no trabalho é realmente o que Deus preparou para minha vida? Se você tem feito todas essas perguntas, esse vídeo de hoje é para você. O Senhor colocou no meu coração uma palavra, e esse livro está escrito no livro de Ruth, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Nós vamos estudar esse texto. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Mas antes, roda a vinheta. Olá, pessoal. Eu me chamo Edson Bellino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E você sabe, né? Segunda, quarta e sexta temos o nosso devocional sem falhar e hoje é mais um dos dias que nós vamos trazer aqui uma palavra de revelação para a sua vida. E eu quero que você abra comigo aí, por favor, hein? Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 6. Está escrito assim, ó: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Irmãos, presta atenção, esse texto aqui ele é muito interessante, porque vai revelar a história de uma família que vivia na época dos juízes. Lembra a época dos juízes? Toda vez que o povo estava pecando, Deus levantava um juiz, levantou Débora, levantou Sansão, Gideão, Jefter, entre outros, né? E exatamente nessa época vivia essa família de Noemi. Vivia ela, Elimeleque e os seus dois filhos. E a Bíblia diz que naquela época Israel estava passando por uma grande fome, uma grande seca. E o que Elimeleque decidiu fazer? Decidiu sair de Israel e ir para a terra de Moabe. Sim, viver em uma terra estrangeira, porque lá tinha alimento. Porque vamos ser sinceros, ninguém consegue viver em um lugar de escassez por muito tempo. Ninguém consegue viver em um lugar onde não se tem fruta, onde não se tem colheita por muito tempo. Ninguém consegue viver em um lugar onde não consegue prosperar por muito tempo. Qual que é a primeira ideia que nós temos quando nós estamos em um lugar assim? É sair, é mudar, é entender que o ciclo naquele lugar se fechou. E foi exatamente o que aconteceu com a família de Elimeleque. Eles saíram de Israel e decidiram ir para Moabe. Mas não demorou muito, não demorou muito. Pouco tempo depois que eles estavam naquele lugar, a Bíblia diz que Elimeleque morre. Elimeleque morre, agora Noemi está passando por um luto, está sem o marido, e 10 anos depois, os filhos já até tinham se casado com mulheres moabitas, né, daquele lugar, só que 10 anos depois ela acaba perdendo também os seus dois filhos. E agora Noemi, que saiu de lá, de Israel, para ir para uma terra, viver algo novo, acredito que eles nem sequer pensavam em voltar para Israel, porque os próprios filhos dela já estavam se casando, já estavam construindo as suas próprias famílias. E toda vez que você casa em algum lugar, você constrói uma família em certo lugar, em certo ambiente, você não tem o pensamento de sair daquele lugar. E Noemi agora ela perde o marido e perde os dois filhos. E isso é uma das maiores tragédias que poderia acontecer com uma mulher, porque o marido representava proteção, segurança financeira, estabilidade emocional. Era o homem que tomava frente nas negociações da família, era o homem que protegia a mulher, era o homem que trazia sustento, alimento para dentro de casa. E como se não bastasse, ela perdeu o marido, a esperança dela era os filhos que já eram grandes, cuidar dela agora na sua velhice. E o que acontece? Os filhos também morrem. E é exatamente nesse momento que Noemi ela tem o sentimento, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Lá onde eu morava, eu até tinha assim uma certa escassez. Lá onde eu morava, realmente estava faltando comida. Mas aqui nesse lugar novo que eu decidi ir, eu perdi o meu marido e eu perdi os dois filhos. E é exatamente aqui que Deus tem uma palavra para a sua vida. Não saia do lugar que Deus te colocou só porque você está passando por um momento difícil. Não saia da sua empresa só porque a sua empresa está em crise.
Não desista do seu casamento só porque o seu casamento está passando por um tempo mau, um tempo difícil. Não desista do seu ministério, da sua igreja, só porque lá também tem soprado um vento, não. Porque se você sair desse lugar, você pode até começar bem em outro, mas você vai voltar e vai voltar pior. Você não vai voltar só com fome, você não vai voltar só por uma necessidade, mas você pode voltar sem o seu bem maior, você pode voltar sem as coisas que Deus entregou na sua mão. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos. Você pode voltar para essa empresa que você quer sair, para essa igreja que você quer sair, para esse casamento todo quebrado, né? Todo sofrido, com marcas profundas, só porque você não esperou o tempo de Deus na sua vida. Noemi agora, mesmo com essa marca grande, ela tem que voltar, porque ela entende que esse lugar que ela decidiu ir, sem a direção de Deus, sem a confirmação de Deus, trouxe marcas profundas para ela. Trouxe marcas que agora talvez ela nem sequer consiga suportar. Mas Deus é tão bom que mesmo com o erro de Noemi, ele trouxe junto com ela a Ruth, uma das mulheres do seu filho, disse que não iria abandoná-la. Mesmo ela sendo jovem, podendo se casar com alguém do seu próprio povo, ela decide seguir Noemi dizendo: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e eu não te deixarei sozinha. Porque agora Noemi está voltando sem proteção, sem segurança, sem estabilidade, sem futuro, porque a descendência dela estava finalizada, não tinha mais um homem para dar origem à sua descendência, e ela, pela idade, não poderia mais ter filha. É claro que na lógica humana, né? Porque Deus pode fazer tudo, assim como fez com Sara. Mas no pensamento dela, a vida dela tinha acabado. E Deus foi tão bom que enviou Ruth junto com ela. Mas a pergunta que Deus te faz nesse dia de hoje é: você prefere ficar no lugar onde Deus te plantou, com obediência, mesmo passando por um momento de escassez, um momento de dificuldade, um momento onde a colheita não chega, onde os frutos não florescem? Você prefere ficar nesse lugar para esperar o tempo de Deus e as coisas começarem a acontecer? Ou você prefere sair daí e pagar um preço danado para depois voltar para o mesmo lugar? A palavra de Deus para você hoje é: confia nele, confia no tempo de Deus. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas se você permanecer, as coisas vão voltar ao seu devido lugar. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Israel e trouxe alimento de volta. É Deus dizendo: eu vou trazer o alimento de volta para você. Eu vou trazer a fartura de volta para você. Eu vou trazer a prosperidade de volta para você. Eu vou trazer a alegria de volta para você. Você vai voltar a sorrir. E eu digo para você, irmãos, se você permanecer onde Deus quer que você esteja, você não vai precisar perder nada. Você não vai precisar ter a sua família destruída. Você não vai precisar ter marcas profundas, porque você permaneceu plantada onde Deus quis que você estivesse. Amém, meu irmão? Eu espero que você tenha recebido essa palavra, porque ela veio do céu. A palavra é: não saia do lugar que Deus te plantou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Por mais que pareça que a proposta da outra empresa é melhor, por mais que pareça que a amante é melhor, que o amante é melhor, por mais que pareça que a outra igreja é melhor do que a igreja que você está enfrentando, talvez possa até ser no momento, talvez possa até ser um lugar bom para você ir agora, mas não vai ser um lugar bom para o seu futuro. Não vai te dar destino, não vai te dar esperança para dias maiores. É isso que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje. Amém? Eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Como eu disse, para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, porque de segunda, quarta e sexta tem devocionais como esse. Terça e quinta é o dia da nossa aula, palavra teológica, cultura da época, palavras que você nunca entendeu, para que o nosso conhecimento possa ser ampliado, amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula do dia de amanhã, que é quinta-feira. Um grande abraço, fique com Deus.